Sabe aquelas lutas pessoais que, nossa, parecem que não têm fim? Pode ser a ansiedade, um hábito ruim que sempre volta, aquela necessidade de ser aceito por todo mundo. A gente luta, a gente até melhora por um tempo, mas aí, do nada, o problema tá de volta. E se o problema não for falta de força de vontade? E se a estratégia aqui tá toda errada? É sobre uma ideia que pode virar esse jogo que a gente vai conversar hoje. É um ciclo muito frustrante, não é verdade? A gente tenta mudar o comportamento, mas parece que a raiz do problema continua lá, intocada. A análise de hoje vai fundo nisso e sugere que o verdadeiro campo de batalha não é o que a gente faz, mas quem a gente acredita que é. Pensa bem, quando a ansiedade bate, o instinto é lutar direto contra ela. Quando o vício aparece de novo, a gente tenta suprimir, empurrar para baixo. Toda a nossa energia vai para combater esses monstros que a gente consegue ver, usando a força de vontade como se fosse a nossa única arma. E tá aí o motivo pelo qual o ciclo não para. A gente fica cortando os galhos, mas a raiz continua lá, firme e forte. É só uma questão de tempo até o problema brotar de novo. Às vezes com uma cara um pouco diferente, mas vindo sempre do mesmíssimo lugar. Então, que raiz é essa? A fonte que estamos analisando argumenta que o buraco é mais embaixo. Não é um problema de comportamento, é uma crise de identidade. É um engano fundamental sobre quem a gente realmente é. Para a gente entender isso, a mentalidade hebraica antiga dá uma luz. A palavra para identidade, Shem, não tem nada a ver com autoestima, com o que a gente acha sobre si mesmo. Pelo contrário, é uma posição que se recebe, uma missão e uma autoridade que são dadas dentro de uma aliança. Não é algo que a gente conquista por mérito. E aqui, gente, a diferença é gigantesca. Pensa só, na nossa mentalidade moderna, a identidade é uma construção. A gente constrói com base no que a gente faz, no nosso sucesso, nas nossas conquistas. Já na outra visão, a identidade é um presente. É o chão firme de onde a gente começa. Então, de um lado, a gente se mata de fazer coisas para se sentir seguro, do outro, a gente faz as coisas porque já está seguro. Fica bem claro qual das duas lógicas drena toda a nossa energia, né? Isso nos leva para outro conceito hebraico-chave, a memória, ou zikaron. Olha, não é só lembrar de um fato. É uma memória ativa, que traz a verdade sobre quem somos para o agora, para o presente, e passa a governar as nossas decisões. Então, quando a gente esquece a nossa identidade, não é um simples lapso mental, é na prática uma troca de governo. A gente deixa a ansiedade, o medo, a opinião dos outros dar as cartas no nosso lugar. E olha, essa crise de identidade não há de hoje não, hein? A fonte aponta para um padrão histórico, um ciclo de esquecimento que se repete há milênios. Um exemplo clássico disso está lá no livro de Juízes. O povo esquece quem é, aí busca segurança em sistemas de fora, nos ídolos das nações vizinhas. E o que acontece? Opressão. Aí eles clamam por ajuda, são libertos e o ciclo recomeça. A idolatria aqui não é só sobre estátuas, entende? É buscar em qualquer outra coisa, seja no trabalho, no relacionamento, no sucesso, a segurança que deveria vir da nossa identidade. Esse momento aqui da história é um ponto de virada total. O povo de Israel não queria mais ser único, especial. Eles olharam para os lados e basicamente disseram: a gente quer ser igual a todo mundo. Eles trocaram uma identidade segura, recebida de cima, por uma identidade baseada na comparação. E esse é um jogo que ninguém jamais vence. Então, o ponto crucial é esse. O conflito espiritual de fundo sempre ataca a nossa identidade, o nosso ser. A tentação é sempre a mesma, nos fazer duvidar de quem somos para que a gente passe a vida tentando provar nosso valor através do que a gente faz. E é isso que nos leva à solução. Há uma inversão total da lógica que governa o nosso mundo e, consequentemente, as nossas lutas internas. Pensa nesse exemplo que é poderosíssimo. Antes de Jesus fazer um único milagre, antes de qualquer tipo de performance pública, a identidade dele é declarada em alto e bom som. Este é meu filho amado. O valor, a aceitação, a identidade, tudo isso veio antes de qualquer ação. A base já estava lá, sólida. E qual foi a primeiríssima coisa que aconteceu logo depois? A tentação. E onde ela mirou? Exatamente nessa identidade que acabara de ser declarada. O desafio era: ah, é? Então prove. Prove quem você é através do que você faz. Transforma pedra em pão, exibe seu poder. E aqui estão as duas lógicas, lado a lado. A lógica do mundo, que a gente conhece muito bem, é uma corrida sem fim. O nosso desempenho define quem somos. Já na lógica do reino, é o exato oposto.
O nosso ser vem primeiro e o que a gente faz é simplesmente uma consequência, uma expressão de quem a gente já é. Uma é uma prisão de requisitos, a outra é liberdade para expressar. Ok, a teoria é incrível, mas e na prática? Como a gente para de ficar só podando os galhos e começa a tratar a raiz de verdade? A chave é restaurar essa fundação da nossa identidade. A pergunta que a gente precisa se fazer muda da água para o vinho. Em vez de lutar contra o sintoma, a gente investiga a função dele. Por que meu coração corre para esse comportamento ou para esse sentimento? Qual é o buraco na minha identidade que ele está tentando preencher? A fonte que estamos analisando propõe 3 passos bem práticos. Primeiro, dê nome ao seu refúgio. É a aprovação dos outros? É ter o controle da sua agenda? Seja bem específico. Segundo, decida transferir a sua confiança. É uma escolha consciente, uma decisão de não buscar mais segurança ali. E terceiro, que talvez seja o mais importante, realinhe sua mente todo santo dia. Lembre-se ativamente da verdade sobre a sua identidade recebida. E aqui é crucial entender uma coisa. Isso não é sobre virar uma pessoa certinha na marra, por esforço próprio. Isso seria legalismo, que é motivado pelo medo de não ser aceito. A proposta aqui é o oposto total. É um ato de confiança que nasce da certeza de que já somos aceitos. A motivação, se é medo ou se é confiança, muda absolutamente tudo. E a gente precisa ter os pés no chão. Israel saiu do Egito em uma noite, mas levou 40 anos para o Egito sair de dentro deles. A regeneração pode até ser instantânea, mas a renovação da mente, a substituição daquelas narrativas antigas que rodam na nossa cabeça, isso é um processo. E com isso, a gente chega à conclusão. Tudo isso serve para nos redirecionar. O objetivo não é lutar mais, mas lutar a batalha certa. Aqui está o grande insight. A gente não precisa destruir o ídolo com a nossa própria força. A gente precisa restaurar a nossa identidade. Porque quando o nosso coração encontra segurança em quem somos em Deus, aquele ídolo se torna inútil. E uma coisa inútil simplesmente não tem poder sobre nós. E assim, essa análise nos deixa com essa pergunta, para a gente refletir. Amanhã, quando aquela luta de sempre bater na porta, onde a energia vai ser gasta? Em cortar os galhos mais uma vez ou em nutrir a raiz da nossa verdadeira identidade? A escolha, no fim das contas, define o resultado.